Nós vamos estudar um tema hoje, o triunfo da igreja. A igreja vai triunfar. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, estamos diante das coisas sagradas, teu altar, a tua palavra, a mensagem, Senhor, de uma igreja estabelecida com o sangue de Jesus Cristo, fundada sob a sua pessoa, e que nós possamos ter essa segurança, essa confiança, que estamos num movimento que avançará para o final do mal, mas para o recomeço do bem, onde as coisas jamais terminarão e o mal jamais existirá. Por favor, Senhor, fala para nós, fala conosco, na suavidade do teu Espírito, no poder da tua palavra. Abençoe os que estão assistindo online, e os queridos irmãos aqui presentes também, em nome de Jesus. Amém. Pode colocar lá a projeção então, muito obrigado. A igreja triunfará. Você que nos assiste pelo canal da Igreja Central de Americana, você é muito bem-vindo ao nosso culto. De domingo à noite estamos fazendo uma série, Cumprimentos Proféticos nessa dispensação final. Eu não sei se você já fez a seguinte pergunta, ou se você já parou para pensar dessa maneira, ou perguntar alguma coisa dessa maneira. A pergunta seria muito simples. E daí? E então? E depois? Quando você faz um projeto, você sempre deve perguntar, e depois? Como tudo vai terminar? E depois? E daí? E então? Jesus contou uma história, uma parábola, de um homem que tinha muitos bens, muita riqueza, muitos cereais que não cabiam nos seus celeiros, e ele resolveu então construir novos celeiros para ter mais depósito, para ter mais coisas. E Jesus disse: você é um louco. Você se preocupa com amanhã que vai ter um fim, mas você não se preocupa com amanhã que não vai ter fim. Ou vai ter um fim para os perdidos. Mas você deveria se preocupar com aquilo que não vai ter fim, com as coisas que não perecem. E Jesus disse: você é um louco. Essa noite você pode morrer. E o que você tem guardado, para quem será? Irmãos, quando o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, eu tinha 20 anos. Essa foi uma das coisas que Deus começou a falar comigo. Tá, você tem sonhos, que não é errado um jovem ter sonhos. Estava numa universidade federal, morava num pequeno apartamento, tinha uma carreira na bancária, ia para o lado das finanças, mas de repente eu comecei a pensar, e daí? Bom, daí eu vou ficar rico. E daí? Pelo menos eu imaginava, né? E daí eu vou casar bem? E daí? Daí eu vou ter filhos? Bom, e daí? Daí eu vou ter uma casa? E daí? Bom, eu vou viver. Eu moro em Florianópolis, tem 40 praias na época, eram consideradas as melhores praias do sul do Brasil, e ainda são, no estado de Santa Catarina. E daí? Bom, daí eu vou envelhecer. E daí, lógico, eu vou morrer, provavelmente do coração, porque todo mundo lá em casa morre do coração. Morrer do coração não, morrer por causa de um infarto, né? A causa. E daí? Bom, do jeito que eu vivo, eu vou ressuscitar na segunda ressurreição e vou queimar e acabou tudo. Então é isso. Então essa é a nossa vida. Então é assim que é. E queridos, a gente deveria perguntar sempre: o que nós estamos fazendo aqui, uma vez que nós professamos uma fé? Porque não é errado você sonhar e ter, e estudar, e construir, e possuir, e viajar, e usufruir. Nada disso é ilícito. Uma das citações mais belas e mais lindas do dom profético diz assim: nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, aqui na terra, tudo o que é para o nosso bem nos será dado. Tudo.
E fala de tudo. Dos bons relacionamentos, da saúde, da paz, da alegria, das coisas materiais, do usufruir aquilo que é lícito. A Bíblia diz: se Deus te abençoa, você recebe uma bênção e você não usufrui, você é um tolo, porque vai vir outro no teu lugar e vai usufruir. Então, quando Deus te der uma bênção e você puder ter uma economia, usufrua, não é errado. Você ter uma casa confortável, um carro confortável, nesse calor, se você puder ter um carro com ar-condicionado, amém, porque, misericórdia, que calor. Mas você sempre deve perguntar: isso tudo vai passar, e daí? Queridos, para mim a coisa mais gostosa na vida, uma das coisas mais gostosas para mim, é saber que eu trabalho para uma causa, para uma instituição, para um negócio que não vai terminar aqui, os resultados vão continuar para a vida eterna. E a única coisa que esse mundo saberá e entenderá que vai vencer e triunfar é a igreja do Deus vivo, porque Deus é eterno e as coisas de Deus são eternas. Amém! Gostei do amém lá. A pitoquinha deve ter uma meia dúzia de meses. Amém, pitoca. Irmãos, tem algumas palavras que são muito doces aos meus ouvidos. Eu não sei quais são as palavras mais doces ao seu ouvido. Uma das palavras mais doces ao meu ouvido é cavalo. Quando fala cavalo, eu já me imagino galopando. Ou ficando 2, 3 horas o dia inteiro. Eu gosto de ir para Bom Retiro. Eu pego a égua do meu pai, agora não tem mais mula, pego a égua do meu pai, e eu gosto de botar um lanche, aquele lanche lá da roça mesmo, no lombo do cavalo, ir embora para o mato, voltar só final do dia. Às vezes, quando eu estou com medo, eu levo uma arma de fogo, às vezes eu levo apenas um facão, e normalmente eu gosto de comer e dormir em cima de um pelego no meio do mato. Você nem sabe o que é pelego, né? O couro da ovelha com lã. Eu gosto de mato, rio, água. Não gosto muito de pescar, mas gosto de água, gosto do mar. A natureza é uma coisa que mexe. Cavalo. Palavra pai, mãe, esposa, netinho, as filhas, o genro. Mas, irmãos, assim, espiritualmente, abaixo do nome Jesus Cristo, a coisa mais doce aos meus ouvidos é a palavra igreja. Como eu amo ouvir a palavra igreja. Como eu amo ouvir a música que o Cânticos Vocal traduziu: a igreja vai triunfar. Como é gostoso vir à igreja domingo à noite, sábado, trabalhar para a igreja, pela igreja durante a semana, sabendo que estamos trabalhando por uma coisa que vai, a única coisa que vai perdurar, permanecer, ser confrontada, provada, mas vai triunfar e vencer. A igreja de Jesus, fundada sobre Ele mesmo. Um dia, Deus do céu olha para a terra e diz assim: Abraão, eu vou fazer de você uma nação missionária. Essa nação vai abençoar o mundo inteiro através do Messias, o seu descendente. Porque de vocês sairão 12 tribos, e uma das tribos será Judá, e de Judá sairá o Salvador, o cetro de Jacó. Todavia, irmãos, essa nação, essa igreja veterotestamentária, ela falhou. E como foi a história? Essa igreja se misturou tanto com o mundo, que ela se tornou uma igreja idólatra. Então Deus colocou essa igreja sob disciplina 70 anos. E quando ela voltou da disciplina, lá das margens do rio Quebar, na Babilônia, e da capital também, eles não queriam mais ter contato missionário. Eles se fecharam no que é conhecido teologicamente como exclusivismo judaico. Se fecharam em si mesmos, passaram a odiar o mundo externo para não serem punidos por Deus, foram para um outro extremo, pior. E a ponto de Jesus vir para reformar isso, derribar as barreiras, veio para os seus e os seus não o receberam. E quando chegou a hora, a palavra, para essa hora, a palavra a hora simboliza a cruz. E quando chegou
Momentos antes da cruz, Jesus anunciou: eu vou levantar um novo movimento, uma igreja, não estabelecida sob a semente de um homem, mas sob o sangue, meu próprio sangue, Jesus Cristo. E as portas do inferno não vão triunfar sobre ela, como triunfaram sobre a nação missionária judaica. Agora, uma pergunta. Esse é um sermão que eu vou fazer 1 hora. Por que, irmãos, está demorando tanto? Por quê? Existem pelo menos 8 ou 9 razões na Bíblia, no dom profético. Eu vou dar 2 ou 3. A principal razão: Deus, na sua justiça, Deus, na sua sabedoria, longanimidade e paciência, Ele precisa permitir o desenvolvimento do mal a tal ponto que a raça humana compreenda, ou vou ser redundante, a malignidade do mal. Porque mesmo os cristãos ainda não entenderam a malignidade do pecado. Ainda se encantam. Então, Deus permitiu, após a entrada do pecado lá no céu, o nascimento do pecado no céu, o surgimento do pecado no céu, no coração de Lúcifer, até a cruz de Cristo, o demônio ele visitava todo o universo sideral, todo o universo cósmico, todos os planetas, ele tinha acesso. E ele pôde demonstrar, ele teve tempo para isso, ele lutou, e havia 2 coisas. Havia dúvidas em relação ao caráter de Deus, e havia uma certa simpatia com o diabo. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todo o universo escolheu fechar as portas para o diabo. Você não pisa mais aqui. E ele ficou circunscrito a essa terra, e está há cerca de 2000 anos circunscrito a essa terra, irado, porque ele não tem mais acesso. Os outros mundos não recebem mais, como ele não pôde mais ser recebido no céu. E a ira dele é contra quem? É contra Jesus. Mas ele não pode mais alcançar Cristo. Então ele persegue a igreja de Jesus Cristo, o remanescente, o povo de Deus. Só que ele sabe que ao perseguir a igreja, ele está batendo em ferro frio. Ele sabe que já foi vencido. Ele sabe que o universo já se decidiu de que lado estará. Mas a igreja, o povo de Deus, que compõe um povo visível, os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus, honra a sua lei, salvos pela graça, mas existem milhões, bilhões de pessoas que não conhecem. E Deus julgará a cada um segundo a luz que teve. E uma das citações que eu mais gosto é que milhões de pagãos estarão no céu sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. 2 Timóteo 2,19, o selo de Deus permanece, o fundamento de Deus permanece tendo este selo. Deus conhece os que lhe pertencem. Então Deus tem uma igreja invisível, você sabe, João 10. A mim me convém agregá-las, ajuntá-las, um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Está acontecendo um fenômeno no mundo muçulmano. Muitos muçulmanos estão tendo sonhos, estão vindo para a verdade através de sonhos. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus for derramado, quando a chuva serôdia for derramada e Deus levantar o seu pequeno povo no mundo, em torno de 20 milhões de pessoas, isso é mais do que o suficiente pelo poder de Deus para que o Evangelho seja pregado em poucas semanas, em poucos dias, e então virá o fim. Agora, nesse período, o que nós devemos fazer? Trabalhar pela igreja, servir a igreja, amar a igreja, frequentar a igreja. Quando eu falo igreja, não é o templo físico, mas a segurança de que cada vez que nós entramos pela porta desse ambiente, nós estamos entrando naquilo que pertence ao Senhor, e aquilo que pertence ao Senhor triunfará. Uma vez, numa cidade que eu trabalhei, numa igreja grande, um empresário me procurou, perguntando se eu gostaria de, naquela altura, trabalhar com ele. E me ofereceu um salário bem alto.
em algumas perspectivas. Eu era um jovem, assim, bem mais dinâmico, e eu falei para ele que não. Lógico, foi uma conversa com carinho, com respeito, com amor. Mas eu fico pensando, como que eu vou abandonar, deixar de trabalhar para Jesus? E não é errado você trabalhar para você, mas você tem que entender uma coisa, querido irmão, querida irmã. Um dia perguntaram para um irmão da igreja na minha frente, qual é a tua profissão? Ele falou, cristão. Aí alguém falou, não, mas o que você faz na vida? Ele falou, sou cristão. Não, mas qual que é a tua profissão? Ele falou, eu professo o cristianismo, a minha profissão é ser crente, eu sou cristão. Mas o que você faz na vida? Ah, o que eu faço para sobreviver? Ah, eu sou arquiteto, tenho uma construtora. Mas a minha profissão é ser cristão, é o que eu professo ser. Então, como filhos e filhas de Deus, nós temos as nossas atividades. Uma empresa de tecnologia que vende, um restaurante, eu não sei qual é o seu negócio, ou se você é um empregado fixo, não importa. O reino de Deus e as coisas de Deus tem que ter primazia na nossa vida, irmãos, porque as nossas coisinhas elas vão passar e o reino de Deus permanecerá para sempre. Quando saiu o grande conflito condensado, no ano 2000, eu fiz um sacrifício e comprei 5.000 livros. E eu lembro que um administrador da igreja chegou para mim e disse assim, você é inexperiente. Você está gastando esse dinheiro, a igreja não exige isso de você. Eu falei, eu sou inexperiente e você é um descrente. Que você não tem sensibilidade espiritual. Ele falou, mas para que um sacrifício desse? A associação tem dinheiro. Eu falei, meu negócio não é com a associação. Meu negócio é com Deus. Quantos grandes conflitos você sonha em distribuir? Essa semana eu conversei com o líder de publicações no mundo, o pastor Almir Marrone, um querido amigo. Sabe qual é o problema na América, irmãos? Por exemplo, você é proibido de chegar na casa de uma pessoa e colocar um livro na caixa do correio, na porta dele, ou bater e abordá-lo. Você pode receber um processo, é proibido. Então você não pode evangelizar assim. Tem que criar um jeito legal de que aquela pessoa permita que você leve o material para ela. E há um grupo lá que não aceita isso, que é ir contra a lei, um grupo que quer respeitar a lei, e é uma confusão. Você não pode, se a pessoa pega e descobre a editora, é um processo, e lá o processo o negócio é violentíssimo. E há um problema lá, porque um grupo vai e não quer nem saber, o outro grupo não, tem que respeitar a lei. E nós estamos aqui num país maravilhoso, numa cidade maravilhosa, numa região com liberdade de entregar a palavra escrita de Deus. O que nós não podemos é nos acomodar, porque a igreja é um movimento, e nós estamos nesse movimento. Eu vou ler algumas citações, alguns textos da Bíblia aqui, a igreja triunfará. Irmãos, primeiro o que está no livro Nisto Cremos, a igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto, para comunhão, para instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A igreja existe com 2 objetivos: reunir e espalhar, adorar e sair para servir. A palavra iglesia, uma das traduções é sair para fora, é uma redundância, né? Sair. A igreja se reúne para adorar e sai para servir. Viemos aqui para adorar a Deus e sendo aqui para servir a Deus. A igreja tem uma vida lá fora. A igreja recebe sua autoridade de Cristo, o qual é a palavra encarnada revelada nas Escrituras. A igreja, Cristo é a palavra encarnada. A igreja é a família de Deus, a igreja é a família de Deus, adotados por Ele como filhos. Seus membros vivem com base no novo concerto. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé, da qual o próprio Cristo é a cabeça.
A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu, para que pudesse santificá-la e purificá-la. Em sua volta triunfal, Ele apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisição de seu sangue, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Esse é a declaração Nisto Cremos, página 133. Uma igreja organizada em mais de 220 países, representando a verdade e anunciando o evangelho de que Jesus vai voltar. Pergunta: qual é a origem da igreja? A Bíblia diz: indo Jesus para os bandos de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vocês, vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Então respondeu Simão: tu és o Cristo. Isso aqui é significativo, irmãos. Christos, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o prometido, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Jonas, filho de Jonas, era um apelido, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro. Petros, uma pedrinha, uma rocha, um seixo, e sob esta pedra, eu devia ter colocado maiúsculo aqui, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não. Irmão, se existe uma segurança, se existe uma coisa fiel, uma coisa certa, as portas do inferno vão batalhar, vão trabalhar, mas a igreja vai triunfar. O diabo pode fazer o que quiser. Milhares deram a sua vida por causa da igreja, especialmente na Idade Média, nos primeiros anos da igreja primitiva também. E um dia se levantarão para ver que a igreja de Deus sofreu, mas nunca foi derrotada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. O diabo nunca venceu Jesus e nunca vencerá. Agora veja, irmãos, a responsabilidade da igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, só isso aqui dá um sermão longo, mas é muito simples. Tudo que a igreja faz, de acordo com a revelação em obediência, tem o sinete de Deus, o carimbo de Deus, a assinatura de Deus. Ontem, nesse tanque batismal, a Fabiana e o Valdir se batizaram, entregaram a vida a Jesus. Eu tenho certeza que foi ratificada no céu, porque foi feito de acordo com a vontade de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. A igreja não pode ter nenhuma postura, nenhuma atitude contrária à revelação de Deus, porque ela não tem a aprovação de Deus e nem a bênção de Deus. Eu não entendo como algumas pessoas fazem certas coisas. Só porque está revelado mesmo. Eu já mencionei aqui, eu não sei se eu rio, o sujeito abre uma porta, coloca uma gravata no pescoço, nem sabe a origem da gravata, muito menos o que é um texto bíblico, ou um método de interpretação, que é uma exegese, enfim, vai lá gritar e pedir dinheiro, e coloca lá uma placa: aqui o nosso dízimo é 9%. Eu não sei se Jesus andasse por ali, se ele não ia andar naquela igreja com um chicote também. Uma das profecias é que a igreja de Deus no tempo do fim seria um fator de mercado. A palavra de Deus seria vendida, mercadejando a palavra de Deus. E Satanás venderia a palavra de Deus como de uma forma prostituída, adulterada. E ela seria fonte de negócio e de renda. Maldito homem, maldita mulher que usa a igreja de Deus para proveito financeiro pessoal.
Maldito aquele que mexe nas coisas de Deus e usa as coisas de Deus para proveito pessoal. Seguindo, a pedra. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, a rocha sobre ele. A mim, diz o apóstolo Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Irmãos, evangelho, o mistério de Deus aqui é o evangelho pregado, a dispensação do evangelho desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, agora veja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, a dispensação do evangelho agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, tanto os anjos bons quanto os maus, segundo o eterno propósito da igreja que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo se orgulhava da igreja e dizia: através da igreja aprouve a mim, o menor dos apóstolos, anunciar a dispensação do mistério de Deus, o sagrado evangelho estabelecido antes da fundação do mundo. Paulo tinha orgulho da igreja, respeitava a igreja. Tiago, irmão de Jesus Cristo, era um baluarte da igreja em Jerusalém. Pedro, todos os apóstolos deram a vida pela igreja, amaram esta igreja, a vida deles era a igreja. Por quê? Porque a única coisa que Deus tem nessa terra é a igreja, é o seu povo. Deus controla as nações, Deus controla as casas legislativas, Deus controla os governos, os poderes terrenos. Deus está no controle de tudo, irmãos. Mas o único objeto em que Deus dispensa amor é a sua igreja. O valor da sua igreja é medido pelo seu sangue, porque pelo seu sangue a igreja foi estabelecida. Vamos avançar. O único e supremo cabeça da igreja, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, do corpo, que é um símbolo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Eu tenho um sermão no YouTube, você que é marido não assistiu, assista, um modelo bíblico de casamento. O marido deve ser para a esposa o que Jesus é para a igreja. Acha que o cabeça é aquele que manda, o cabeça é aquele que serve. E ali em torno do ano 500, o demônio conseguiu instituir um trono. E foi criado então várias inverdades e mentiras, colocando a igreja sujeita à cabeça humana, contrário à Bíblia, colocando um representante humano. A igreja não precisa de representante humano, irmãos. O representante de Cristo na terra é o Espírito Santo de Deus. Quem representa Deus aqui é o Espírito Santo. E quem nos representa lá no céu é Jesus Cristo. O único e o último elo entre Deus e o homem é o Espírito Santo por meio da palavra. Não existe outro cabeça. A igreja é um instrumento da salvação e não um meio. Isso aqui é importante, irmãos. Deus usa a sua igreja para pregar o evangelho da salvação, mas a igreja não é um meio de salvação. Todavia, a doutrina adulterada da palavra de Deus ensina que a salvação é através da igreja e através dos sacramentos da igreja. A igreja que não tem o sacramento da Eucaristia não salva. Isso é mentira. Quer dizer que o humano salva o humano? Porque essa igreja é humanista, é criada por um cabeça humano. Então quer dizer que o humano salva o humano, então você exclui Jesus de tudo. Exclui Jesus de tudo. Se você pode confessar o teu pecado para um homem, escondido numa portinhola lá, um homem carregado de pecado, também, às vezes pior do que o confessante, então para que Jesus? Se a igreja, se eu sou salvo através
se eu sou salvo através de um sistema eucarístico, por que eu preciso do Senhor Jesus Cristo? Então o trabalho do diabo é sempre colocar Jesus e as coisas de Jesus de lado. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa. Isso aqui é uma profecia, irmãos, do triunfo da igreja, da glória da igreja, da entrada na igreja, na nova Jerusalém. A noiva, então, se torna a esposa na ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, então você trabalhar por isso, viver por isso, se desgastar por isso, ser fiel por isso, vale a pena, porque nós teremos a eternidade inteira para ver o resultado do nosso trabalho. A eternidade inteira. Escreve estas coisas, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, por que eu falei que a igreja é um instrumento de salvação, não um meio? É diferente, porque a igreja ela é detentora do poder do Deus vivo através do Espírito Santo, mas ela é também uma coluna e uma baluarte da verdade, e ela prega a verdade transformadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Deus usa a igreja do Deus vivo, por isso que ela é um instrumento. Mas eu gosto dessas expressões, são várias expressões, não são sinônimas, mas sinônimas no sentido assim de paralelas, palavras que simbolizam a mesma coisa. Mas tende chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Espíritos aqui é o caráter da pessoa, a sua personalidade, a santificação. Olha as expressões que se usa para a igreja: Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, hoste de anjos, universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Isso mostra a glória e o triunfo da igreja de Deus, que logo estará dentro da cidade de Deus, com o seu proprietário, com o seu dono e com os seus filhos e as suas filhas. Porque a igreja nasceu, fundada por Jesus Cristo, para produzir filhos e filhas para o reino de Deus. A igreja deve dar fruto. A igreja deve trabalhar e servir Jesus e ter essa alegria de trabalhar por Jesus. Finalizando, a vida cristã é uma vida de constante conflito. É uma batalha e uma marcha. Todo ato de obediência, todo ato de abnegação, toda aprovação suportada valorosamente, toda tentação resistida, toda vitória ganha é um passo para frente na marcha em direção ao triunfo final. Você já ouviu isso várias vezes? Você sabe o que significa a palavra militante, né? Hoje a igreja ela é militante. A igreja está marchando. É uma expressão de tropa de guerra, militar, né? Militante. A igreja milita, ela marcha, ela luta. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem consciência que você é um soldado da cruz de Cristo? Seja homem ou mulher, você é um soldado da cruz de Cristo. Que você tem uma missão a desenvolver pela igreja de Deus aqui na terra. Seja como essa senhorinha que está aqui, já idosa, orando por alguém, intercedendo, sendo fiel em todas as coisas, distribuindo literatura, ajudando. Eu não sei. Está aqui a Vânia, que se batizou há pouco tempo. Ela falou para minha esposa, falou para mim: nós temos que fazer isso. Eu quero trabalhar. Esse deve ser o sentido. Irmãos, o que dá sentido à vida cristã na igreja é servir a Deus através da sua igreja. Logicamente, levando o evangelho aos outros. Logo haverá o triunfo. A igreja é hoje militante. Enfrentamos agora um mundo
enfrentamos agora um mundo em trevas de meia-noite, quase inteiramente entregue à idolatria. Mas aproxima-se o dia em que a batalha terá sido ferida e ganha a vitória. O mundo se inundará da luz do céu. Os anos transcorrerão em alegria. A luz da lua será como a do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante do que é hoje. Ante aquele cenário, as estrelas da alva cantarão, os anjos juntamente, e os filhos de Deus, você e eu, aclamarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão ao proclamar: não mais haverá pecado, tampouco haverá morte. Que glória será, que alegria será. Eu vou repetir uma coisa que você talvez já me ouviu falar várias vezes. Mateus 24, 31 diz assim: e Jesus reunirá os escolhidos. Quando você estuda esse texto, está escrito assim: Jesus vai reunir a família, salva, o sangue, pai, mãe, filhos, netos, toda a família, vai ressuscitar todos os ressurretos, todos salvos. Depois vai juntar os amigos, e depois num só lugar vai juntar toda a sua igreja. E quando toda a igreja estiver reunida num só lugar, por parte, família, amigos e toda a igreja, os anjos vão receber a ordem: passa a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Os anjos já estão aqui na terra. E os anjos então fazem o trabalho. A gente não sabe como vai ser esse negócio, mas eu quero estar dentro desse negócio aí. Nós seremos arrebatados para as nuvens. E ali nas nuvens, numa plataforma enorme, estará Jesus nos esperando. E dali nós vamos viajar até chegarmos no céu. E aí é outra história. O que faremos no céu? 1000 anos. Uau! Nunca mais morrer, nunca mais ficar velho, nunca mais ter cabelo branco, nunca mais ter doença, cansaço, essa desgraça dessa Covid, que graças a Deus também, eu digo desgraça, mas graças a Deus que um grande sinal, peguei 3 vezes essa praga. Mas a igreja vai triunfar. E que glória será quando nós nos unirmos aos anjos e glorificarmos o Senhor Jesus Cristo, e Deus o Pai e Deus o Filho dirão: não mais dor, não mais sofrimento, não mais morte. Chega, acabou, terminou esse negócio. Eu amo a igreja, eu vivo pela igreja. Eu quero morrer sendo pastor da igreja. Eu quero estar vivo para subir com a igreja, mas tiver que morrer junto com a igreja de Deus. Um pastor muito querido, eu não vou citar o nome porque não pedi autorização para a família, mas também um testemunho. Eu vou citar o nome, não tem problema. Pastor Haroldo Moura. Pensa num ser, um homem assim decente, cristão, uma postura. Um homem fino, um homem delicado, um homem querido. Se aposentou como secretário de uma união ali no Rio de Janeiro, foi morar em Curitiba, onde tinha sua filha, seus netinhos, líder da igreja. E ele era aposentado, ele faz da vida dele o que ele quiser, não tinha que prestar conta para mim. Mas aquele homem tão piedoso, tão humilde, cada vez que ele se ausentava em viagens, ele escrevia uma carta. Colocava na secretaria, mandava a secretária me entregar. E um dia, quando ele voltou de viagem, ficou algumas semanas viajando, eu falei: pastor, o senhor não precisa escrever uma carta justificando, o senhor quer o que o senhor quiser. Ele falou: pastor, eu tenho tanto respeito pela igreja, tanto respeito pelo ministério, que eu não consigo sair sem escrever uma carta avisando que eu devo prestar conta à minha igreja. Eu sou um pastor da igreja ainda. Que exemplo! Um dia, ele subiu na plataforma da igreja central para dedicar ao seu neto. Quando ele começou a descer as escadas, ele não terminou. Ele caiu morto. Morreu no altar do Senhor. Ainda relativamente jovem. A sua esposa também descansou algum tempo depois. O trauma, o drama foi enorme.
Mas eu nunca esqueço a atitude daquele homem, o amor e o respeito para com a casa e as coisas de Deus. Tenho certeza da sua eterna salvação. Eu penso que a última citação é a última citação. Depois, finalmente ganhou-se a vitória. Triunfou gloriosamente o exército que seguia a bandeira portadora da inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os soldados de Cristo estavam junto às portas da cidade, que com alegria recebeu o seu rei. Foi estabelecido o reino de paz, alegria e eterna justiça. A igreja vai triunfar. Você pode ler assim, ó, irmãos, são milhares e milhares de citações da Bíblia, do dom profético, mostrando esse assunto da eclesiologia, o estudo da igreja. Como a igreja ainda vai passar por momentos de tribulação, mas sobretudo momentos de vitória e de imortalidade e eternidade. Porque a igreja tem vários aspectos, tem um aspecto físico, a sua organização para servir foi estabelecida por Deus. Mas é o corpo, os seus membros é que importa perante Deus. Que privilégio temos nós de termos uma igreja para adorar o Senhor. Eu acho que terminou. Terminou, né? Terminou? Eu quero terminar contando uma coisa que sempre me vem à cabeça e me marca muito. Eu formei em teologia em 91 e comecei a trabalhar no Rio Grande do Sul. Muita gente acha que eu sou gaúcho. Eu sou catarinense. Me orgulho de ser catarinense. Não tenho nada contra os gaúchos, mas eu sou catarinense. Também parece bairrismo, né? É porque eu nasci perto da fronteira com Vacaria. Não muito perto, mas tem muita tradição gaúcha. Lá tem os famosos CTGs, Centro de Tradições Gaúchas, na minha cidade também. E eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul, trabalhamos 2 anos e meio, viemos para o Paraná, eu era departamental. Ficamos 4 anos trabalhando dentro da associação, pedi para ser pastor de igreja, me deram um distrito. E eu cheguei para uma pessoa, o irmão Daniel, eu falei assim, até onde que vai a minha região? Falou, a tua região, pastor, vai até Rio Branco, daí desce, vai até Piaí, Ribeira, melhor dizendo, Ribeira, Adrianópolis, divisa do estado de São Paulo com o Paraná. Eu falei, quantos quilômetros dá daqui lá? Ah, dá mais de 80. Eu falei, asfalto? O senhor vai ver o asfalto, dá para ver o para-choque do carro. Estrada de chão. Era 40 quilômetros de asfalto e 47, 48 de estrada de chão. Eu falei, bom, lá nós temos uma cidade chamada Cerro Azul. Então nós vamos fundar uma igreja lá. E descobrimos um irmão, o irmão Saturnino, que era um plantador de laranjas e pocãs. Aqui fala pocã, né? Lá no sul lá falava até bergamota. Acho que é vergamota, né? Mistura tudo. É aquele negócio bacana mesmo de comer. Como é que é? Pocã? Às vezes eu falo poncã. É pocã, né? É pocã, né, Domingos? É isso aí. Então ele plantava aquele negócio maravilhoso, muita laranja. E eu fui até a casa desse irmão sitiante, um irmão missionário, um irmão cheio de Deus. Fiz amizade com ele. Eu falei, irmão, quantas famílias, porque ele era o único cristão adventista sétimo dia ali na região que ficava a 3 quilômetros da cidade. Eu falei, irmãos, quantas famílias tem aqui no sítio? 42. Eu falei, se eu construir uma igreja aqui, você dá estudo bíblico para esse povo aí, vamos começar aqui, depois nós vamos para a cidade. Vamos, pastor. É uma história longa, de 2 anos. E ele falou, então a primeira visita nós vamos fazer na casa do Lauro. Seu Lauro, 75 anos. O seu Lauro gostava de beber um chimarrão, tinha muitos pacotes de chimarrões na casa dele, uma casa simples, era um sítio, no entroncamento, onde passavam todas as famílias para ir para a cidade. Eu fui na casa do irmão Lauro, ele tinha recebido isso do Bíblia, do seu Lauro, mas nunca um pastor tinha ido lá fazer um apelo. E aí eu cheguei lá, ele era um senhor idoso, né, mas tinha ficado viúvo, tinha casado com uma moça bem novinha e tinha 2 criancinhas recém-nascidas. O ser humano é engraçado, né? Não sei por que fazer filho com 75 anos, mas enfim, cada um faz o que pode e o que quer. Aí ele tinha abandonado as coisas imundas, né? Carne de porco, fumo, álcool.
Morava numa casa simples, numa pequena chácara, com um rio no fundo, e era um entroncamento, onde todo mundo passava por ali. E eu cresci o olho assim, falei, aqui caberia uma igreja, nem que for de madeira. É a minha primeira igreja que eu construí. Eu falei, Lauro, seu Lauro, irmão Lauro, depois assim, de um trabalho, né, não foi assim. Mas chegou um momento que eu falei, o senhor sabe que o chimarrão, ele não faz muito bem para a saúde. Ele falou, o quê, pastor? Tem que largar esse negócio também para batizar? Eu falei, tem, vai bem, então toca tudo no fogo isso aí. E foi a primeira pessoa que eu batizei. Batizei no fundo da casa dele, num rio. Naquele rio eu batizei 58 pessoas em 2 anos. Assim que ele batizou, eu falei, seu Lauro, não precisa falar, já estou sabendo. E já estava no meu coração. O senhor quer aqui um canto do meu terreno, na frente da estrada, para construir uma igreja. Ele falou, antes de o senhor ter vontade, eu já ia oferecer. E eu, como pastor novo, corri atrás, arrumamos muitas coisas para as famílias carentes, eram para famílias muito carentes. Descíamos com caminhões, com coisas, móveis, e uma festa. E construímos uma igrejinha de madeira. E o Lauro se batizou, se tornou diácono da igreja, estabelecemos a igrejinha de madeira. E eu lembro, irmãos, um batismo, que eu batizei 29 pessoas sozinho, tinha dado uma enchente, uma chuvarada final de semana, eu fui domingo, o rio estava cheio. E então os irmãos amarraram uma corda, passaram numa árvorezinha lá, para eu não escapar, para não ir embora, né? E eu pegava as pessoas no colo assim, especialmente os idosos e as crianças. Os jovens já pulavam no rio, porque era tudo esperto. Eu pegava as pessoas assim, batizava e devolvia. Você não sabe que alegria. Muitos jovens foram para a cidade, estudaram, alguns se tornaram empresários, depois eu encontrei. Passou um ano, um dia o irmão Saturnino me ligou. Ligação a cobrar, chamada a cobrar do orelhão. Pastor, o seu Lauro teve um infarto essa noite e morreu. E ele vai ser sepultado ali junto da casa dele mesmo. Ele quer ficar perto da igreja, quer ser sepultado ali. E ali ele foi sepultado. Ali ele foi colocado no quarto de dormir. E aquela simples e humilde igreja, está escrito, para o humilde crente, a porta da igreja é como se fosse a porta do céu. E cada vez que eu ia lá, porque eu ia direto lá, eu fiquei na casa desse irmão 10 dias fazendo evangelismo, visitando as pessoas a pé e a cavalo. Era muito gostoso, comendo pocã, ovo e mais algumas coisas por aí. Era uma delícia. E eu tenho certeza que quando Jesus voltar, aquela igrejinha que hoje fechou suas portas, por quê? Porque veio uma denominação de um outro país, construiu uma bela igreja na cidade, tentaram fazer um trabalho, deu errado. E eles procuraram a igreja adventista do 7º dia, venderam o templo na cidade para a igreja adventista do 7º dia e foram embora. E se você for a Serra Azul, lá tem uma igreja adventista do 7º dia. Tudo começou no terreno do irmão Lauro, que está dormindo em Cristo Jesus, salvo pela graça do Senhor. Deixa eu perguntar para você. Isso te motiva. Porque isso não é uma história que termina. Isso não é uma história que aconteceu. Só o céu vai mostrar quantas famílias daqueles jovens que casaram, constituíram família. Isso foi em 1986, então foi aí 28 anos, sei lá, mais ou menos, 28 anos atrás. Só a eternidade vai mostrar o fruto daquela igrejinha, daquela casinha, no entroncamento, aonde eu levava um videocassete 6 cabeças. Lembra que tinha de 4, de 6? Eu tinha um de 6 cabeças, passava os cassetes, eles ficavam assim, porque a maioria deles não tinha luz elétrica em casa. Me veio à cabeça agora um rapazinho chamado Jurandir. Ele está vivo até hoje. O Jurandir aceitou Jesus, a família dele aceitou Jesus. Ele era cego.
Ali tivemos um caso de uma pessoa leprosa também que eu visitei, é uma história muito triste, uma hora eu conto. E o Jurandir ceguinho, a família levava ele para a igreja, depois se tornou comportor. Está lá em Curitiba, eu não sei se ele comporta ainda. E um dia o Jurandir mandou me chamar, ele sabia que eu estava na igreja, ele foi, mandou me chamar na casa dele uma hora porque ele estava muito bravo. Porque tinha um familiar dele, ele recebia um salário mínimo. E tinha um familiar dele que descobriu que ele estava devolvendo dízimo e dando oferta para a igreja. E começou a roubar dele e não deixava. Dizia que ia dizimar e não dizimava. Dizia que ofertar não roubava dele. Ele estava muito nervoso. Mas ele estava nervoso mesmo, ele queria fazer um negócio feio até. Ele queria bater no parente que sacava o dinheiro dele lá, que era o irmão dele. Eu falei assim, ô Jandir, calma, não fica bravo assim. Ele estava muito nervoso. Ele disse assim, pastor, como que eu não vou ficar bravo? É a igreja de Deus. E eu falei, desculpa. Eu é que deveria ter ficado irado, né? Fiquei assim, não, vamos resolver. E ele estava irado, estava certo. Eu falei, como não, pastor? Pertence a Deus e à igreja de Deus. Ah, irmãos, essas coisas que só a eternidade vai revelar. Que Deus abençoe você, que você ama a igreja, sirva a igreja, tenha amor pelas coisas de Deus, porque a igreja é a única coisa que vai sobreviver e a única coisa que vai subir e triunfar. Que Deus te abençoe. Querida Menegato, Adriana, vem cantar. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair
descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Obrigado, Adriana. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo o culto. Você gostaria de estar naquela reunião, a reunião da igreja para o arrebatamento? Sim? Escreve no chat, sim, eu quero. Você que está presente, você que está pronto para ser arrebatado junto com a igreja do Deus vivo? Amém? Vamos ficar em pé por oração? Querido Deus e nosso Pai, Deus justo, misericordioso, longânimo, paciente, perdoador, mas para o pecador e o pecado um fogo consumidor. Trabalhe em nossa vida e que na nossa arrogância, no nosso orgulho, nós possamos dar espaço e permitir, consentir que o Senhor faça de nós o que lhe aprouver, mas não nos permita perder tão grande salvação. Conhece esse coração enganoso, humano, em busca do alvo, para alcançar aquilo pelo qual fomos alcançados pela graça de Jesus, e um dia, como Paulo, poder dizer: completei a carreira, guardei a fé. Santifica-nos, Senhor. Querido Jesus, eu clamo em nome do Senhor. O Senhor está nos preparando a nós mesmos para o Senhor mesmo. Nos prepara, Senhor, por favor, e invade a nossa mente, o nosso coração com Teu Espírito. Nos dê paixão pela palavra, humildade, sinceridade, honestidade de vida, pureza de coração, motivação e ações. E quando o Senhor reunir a igreja, por favor, reúne a nossa família, por favor, reúne os nossos amigos, e que nós estejamos dentro daquela multidão para receber o arrebatamento e conhecer o rosto de Jesus na nuvem do céu. Nos dê uma semana perto do Senhor, por favor, nos toca, habita em nós cada momento, nos dê o Teu caráter, a Tua mente, em nome de Jesus. Amém.